obrigado pela sua audiência. Está no ar o programa do Fogaça, o programa onde você tem a oportunidade de debater as matérias que passam aqui. E o programa de hoje começa com esta matéria. O governo do estado de Rondônia está antenado no que está acontecendo em países como a Itália e a Espanha, aonde o coronavírus já matou milhares de pessoas. Para prevenir, se o vírus chegar até o estado, Rondônia conta com o Centro de Medicina Tropical de Rondônia, o CEMETRON, que está sendo ampliado e reformado. A ampliação conta com construção de sala de esterilização, UTI e outras alas que não existem ainda aqui no hospital, assim como a ampliação dos blocos já existentes, ampliação de leitos de UTI. É assim que o estado de Rondônia está se preparando para uma possível epidemia que, sinceramente, esperamos que não chegue até aqui. Essa obra do CEMETRON é uma mega ampliação e reforma no valor de aproximadamente 12 milhões de reais. É uma parceria do governo do estado de Rondônia com o deputado Mauro Nazif, que está nos ajudando. Uma solicitação também do deputado Chiquinho Demater, emenda do deputado Mauro Nazif. É uma obra que vai contemplar uma UTI nova UTI, um almoxarifado, uma central de esterilização, um auditório e uma parte administrativa para esse hospital. São 10 mil metros aproximadamente a mais de obra, é praticamente um hospital novo que está sendo construído, grande, moderno, e nesse momento a gente está construindo na parte externa, a gente vai mexer na parte externa para não atrapalhar o fluxo do hospital. Nós não poderíamos deixar de começar a obra, já estava licitado, tudo direitinho, já tem os recursos, entretanto nós não poderíamos parar, mas pensando na pandemia do Covid, pode ser que em algum momento a obra tenha que ser adiada se estiver atrapalhando o fluxo do hospital. A priori não vai atrapalhar, porque está sendo construído na área externa, então não vai mudar nada aqui dentro. Mas a qualquer momento, se identificarmos que atrapalha o atendimento dos nossos possíveis pacientes, no futuro, obviamente, será suspensa ou adiada a obra. Mas é uma obra grande, imponente, vai mudar completamente a cara do CEMETRON e não é reforma, é uma mega ampliação com a reforma da parte já existente. Vai ter uma UTI também? Vai ter mais uma UTI, uma UTI de 12 leitos está sendo construída, mais uma UTI no novo CEMETRON, na ampliação do Hospital CEMETRON. Tem previsão de conclusão da obra? A previsão inicial de conclusão da obra é de 360 dias, até porque nós não queremos interferir muito aqui dentro no hospital. Entretanto, é uma previsão, como eu estou dizendo, se precisar suspender, adiar, atrasar um pouquinho a obra por causa dos casos possíveis aí de coronavírus, obviamente isso será feito, porque a gente não pode também desdenhar essa situação. É uma situação específica, o caso é grave, coronavírus é grave, nós não podemos pensar diferente. Eu peço encarecidamente a você que está em casa, nós não queremos virar uma Itália, desculpe, que tem 500 pessoas morrendo por dia, e a forma de prevenir isso é você, cidadão, seguir as orientações que a gente está passando, ficar em casa, fugir de batizados, de casamentos, de aniversário, de churrasco, né? Espaço alternativo, clubes, parques de criança, shopping, cinema. Não, pelo amor de Deus, ficar em casa isolados, porque uma pessoa no shopping, uma pessoa no espaço alternativo, uma pessoa numa academia que está com vírus, pode passar para outro e para vários, e isso pode disseminar, e disseminando, possivelmente nós teremos casos graves necessitando de UTI, e infelizmente mortes, né, 5% de mortes, 500 pessoas por dia lá na Itália têm morrido, isso é muito grave. A Itália é um país pequeno com esse número de mortes, nós não queremos de forma alguma, então a gente pede encarecidamente, fiquem em casa, não saiam de suas casas, não façam festas, não façam churrasco, não vão para comemorações, não apertem na mão de ninguém, ninguém cumprimenta mais ninguém com aperto de mão, deixa para daqui 3, 4 meses, quando tiver passado esse problema da pandemia, não dá beijinho no rosto, não dá abraço, cumprimenta com o pé, com a continência, com um tchauzinho, usa máscara se tiver sinal respiratório, se estiver espirrando, se estiver com tosse, se estiver com coriza. Nós precisamos contar com a população. 95% da prevenção dessa doença ou mais é a população que faz. Não tem como a gente estar nos lugares. Eu estou andando pela rua, estou chateado, vendo muita gente andando pela rua ainda. A doutora Estela, a diretora do CEMETRON, ontem denunciou uma festa próxima à casa dela. Gente, acabou festa, não está na hora de fazer festa. Tem gente morrendo com essa doença. É grave. Graças a Deus não temos problemas graves em Rondônia ainda. Mas é por isso que estamos falando agora. Nós temos que nos precaver agora. Rondônia está um passo à frente dos demais estados, verdade.
Rondônia comprou kits, equipamentos, nós vamos mostrar daqui a pouco alguns equipamentos que já estão novos aqui, já chegaram, compramos lá no mês de janeiro. Nós mandamos profissionais para fazer treinamento fora do estado, antes de ter casos em Rondônia, fazer treinamento para testar o vírus, para fazer o diagnóstico. Nós pedimos os kits do Ministério da Saúde antecipadamente, já estamos realizando o exame do teste do coronavírus em Porto Velho. Tem algumas notícias falsas aí falando que não tinha sido feito de nenhum paciente. Mentira! Foram feitos vários na Fiocruz, já tem resultados negativos. E hoje tem mais 21 exames, 21 amostras lá no Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, aguardando o resultado. Estava demorando um pouco sim, porque é a logística do Ministério da Saúde, é o Ministério da Saúde que manda em Porto Velho o avião para buscar as amostras e levava uma vez por semana só na quarta-feira. Então quem coletava material na quarta-feira à tarde ou na quinta só iria na próxima semana. Quais são os equipamentos mesmo? Rapidinho, fala pra gente. Nesse momento nós temos 37 ventiladores, aqueles equipamentos para fazer um leito de UTI. Então a gente consegue nesse momento, aqui no Semetron, aumentar em 37 o número de leitos de UTI. Não temos casos graves para UTI, mas estamos nos antecipando. Esse é o que nós temos que fazer, nos antecipar para o futuro. E pedir para a população, pelo amor de Deus, encarecidamente, nos ajude vocês, porque infelizmente é uma pandemia, é uma doença mundial. Só esclarecendo, tem 27 respiradores e ventiladores, 37 vão chegar hoje. 37 já estão chegando, já estão aqui, a gente já está colocando os equipamentos, já chegaram, tem mais alguns que nós estamos comprando, fora os que já tem aqui na UTI e os que tem de sobreexcelente. Os da UTI são 8 da UTI, mais 4 de sobreexcelência que já tem, e agora chegaram mais 37 equipamentos, ou seja, a gente está multiplicando muito a capacidade de atendimento do Semetron, inclusive com leitos de UTI. O secretário Fernando Máximo esclareceu o caso divulgado pela Prefeitura de Ji-Paraná ontem, do primeiro caso confirmado de coronavírus em Rondônia. Em Ji-Paraná teve um jovem empresário de São Paulo que esteve em Ji-Paraná de passagem, e ele ficou sabendo em Ji-Paraná que tinha tido contato com ele teve contato com algumas pessoas e ficou sabendo que essas pessoas tinham confirmado coronavírus em outro estado. E aí ele chamou um médico particular, um médico privado lá dentro do hotel, coletaram o exame dele, um técnico coletou as amostras dele, mandaram de Ji-Paraná direto para um laboratório privado em São Paulo, e ele saiu de avião privado no mesmo dia ou no dia seguinte, de manhã, de volta para São Paulo. O resultado desse exame saiu ontem, é um exame positivo, esse paciente está em São Paulo, passou por Ji-Paraná, o exame foi coletado em Ji-Paraná e por isso que informaram lá para o município, mas ele está em São Paulo agora, assintomático. Eu falei ontem à noite ainda com o Dr. Rafael Papa, que é o secretário municipal de saúde de Ji-Paraná, falei hoje de manhã com o Dr. Tiago, que é o chefe, que é o diretor da agência de saúde, falei com a doutora Daniela, que é a diretora da Vigilância Epidemiológica. Nós estamos coletando todos os dados, rastreando por onde esse paciente passou, com quem que ele teve contato, o que ele fez, para que a gente possa também procurar outros casos suspeitos que tiveram contato com ele, para deixar em quarentena, deixar em isolamento domiciliar, para a gente cuidar, para evitar que o vírus se dissemine pelo estado. Mas ele não se encontra aqui no nosso estado, ele está no estado de São Paulo e está completamente assintomático. Tentei contato também com esse paciente hoje, tentei via chamada telefônica, tentei pelo WhatsApp para coletar mais algumas informações, sem sucesso. O pessoal de Ji-Paraná conseguiu falar com ele, eu acho que talvez ele não queira também ser incomodado aí nessa situação, mas eu particularmente tentei porque nós estamos preocupados, não estamos desesperados com isso, mas nós temos que entender toda a logística, por onde ele passou, traçar essa rota geográfica e procurar todas as pessoas que foram contactuantes com ele, para que a gente possa evitar disseminação de vírus pelo estado de Rondônia. Isso está sendo feito com muita propriedade pelo município de Ji-Paraná, pela Vigilância Epidemiológica Local e também pelo CIEVES, que é da AGEVISA, que é do governo do estado de Rondônia, que está em constante ligação com eles, unindo forças mesmo para que a gente evite o pior, evite a disseminação desse vírus. O nome dele não vai ser divulgado para que talvez alguém que tenha tido contato com ele possa procurar. O nome dele não será divulgado, né, por questões de sigilo, entretanto, ele já está passando para a gente, para mim não pessoalmente, mas para as demais pessoas lá de Ji-Paraná, as possíveis pessoas que ele teve contato, e aí monitorando um por um, sem dar alarde, não pode ter um dado falso também agora, tem que ter bem concatenadas as ideias e os dados concretos, para que essas pessoas sejam também colocadas em isolamento domiciliar e em quarentena. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira.
bom dia. Nesse momento, reunido com os técnicos da saúde do município de Cacoal para traçar estratégias ao enfrentamento do coronavírus. Dizer para Cacoal que nós não temos nenhum caso suspeita, mas nós temos a preocupação da prevenção. E para isso, nossos técnicos estão reunidos nesse momento na Secretaria de Saúde, preocupados sim com a situação do nosso país, do nosso município em especial. Aqui estão a nossa equipe que está na estratégia do planejamento para os próximos dias. Eu quero dizer à nossa população de Cacoal que nós estaremos preparando um número de telefone hoje ainda e vamos divulgar para a população, mostrando o número para alguns casos suspeitos ligarem na secretaria para que nós possamos ir com a nossa equipe até a sua casa. E é simples algumas coisas. A primeira coisa é você que está chegando de viagem, não ficar saindo de casa, ficar em casa. É momento de ficar em casa. Nós vamos sair aos mercados, aos hospitais, ao trabalho, pela necessidade. Não é hora de ficar tendo aglomeração. Isso é fato. Alguns municípios já suspenderam aulas, mas não é o caso de Cacoal ainda, porque nós não temos nenhum caso de suspeita até esse momento. Então, nós vamos estar fazendo preventivo e quem vai falar para nós sobre a questão do preventivo do primeiro momento é a nossa enfermeira Ivani. E ela vai estar falando com vocês nesse momento algumas estratégias, alguns... Bom dia, nesse grupo técnico nós estamos definindo algumas estratégias, nós vamos fazer corpo a corpo com o aeroporto, com rodoviária, orientando quanto ao caso suspeito. Então, por exemplo, hoje, qual a nota técnica do governo federal? Todo caso que venha de um país ou de um estado que tenha casos confirmados de coronavírus precisa ficar em casa, em isolamento, até que acaso ele venha apresentar sintomas. Então, a pessoa que aparecer sem sintomas, ela fica 7 dias. Se caso apresentar sintomas, vai ligar para o nosso número 3907-4092, nós iremos até a sua casa para fazer o acompanhamento. A pessoa que já chega com sintomas, ela vai ficar em isolamento 14 dias. Essa recomendação, nós vamos passar ela para a rodoviária, para o aeroporto, e cada um de vocês que vem de veículo também ter esse cuidado. Então, por enquanto, nosso telefone de contato é 3907-4092. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente que nós vamos fazer todo o esclarecimento. Esse grupo técnico estará indo também ao comércio, às farmácias, em todos os locais, prestando orientação quanto aos cuidados que nós temos que ter para evitar a introdução do vírus no nosso município. Muito bem. Fala da Ivani, nossa enfermeira, e dizer para vocês que hoje a estratégia número 1 realmente o álcool em gel, a não aglomeração. Você só procura uma unidade se você realmente precisar, porque o momento não é de pânico, mas é de cuidados. E para isso a gente vai estar trazendo orientação a cada evolução do município que nós tivermos, juntamente com os técnicos, estarei compartilhando com vocês. Um abraço, até mais. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Sou Maiara Soares, médica infectologista da Prefeitura. Estamos aqui para falar de coronavírus. Os sintomas do coronavírus são semelhantes a de uma gripe comum. Você vai ter febre, dor de garganta, pode ter dificuldade para respirar, o nariz e os olhos coçando, dor no corpo, mal-estar. Já a gripe é causada pelo vírus da influenza, que tem tratamento e vacinação. Os sintomas do coronavírus são semelhantes ao de uma gripe comum. Febre, dor de garganta, tosse seca, dor no corpo, pode ter coceira no nariz, coceira nos olhos e alguns casos vão evoluir para gravidade, que é quando a gente tem que procurar o atendimento médico nas UPAs, que é dificuldade para respirar, uma tosse mais importante, uma tosse que começou a ter secreção. E aí sim procura a UPA para atendimento médico. É importante ressaltar os grupos de risco para doenças graves para coronavírus, que inclui as pessoas com doenças crônicas no pulmão, doença nos rins, doença no coração, pressão alta, diabetes, gestantes, idosos acima de 60 anos e aquelas pessoas que têm doenças que diminuem a imunidade, como por exemplo os que estão em tratamento para câncer.
Ao se sentir sintomático, na suspeita de ter coronavírus, não procure imediatamente atendimento médico. Ligue nos telefones oficiais, se informe, que vai ter todas as orientações sobre a necessidade ou não de ir até uma unidade de pronto atendimento. Lembre-se que a maioria dos casos de coronavírus vão ter tratamento domiciliar. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui na Indu com o presidente Thiago Pesari, que é professor, um dos maiores especialistas em processo licitatório, parceria pública-privada. E hoje, no dia de hoje, teve uma operação desencadeada pelo Ministério Público através do GAECO, a operação denominada aí Transporte Rota Marcada. E aí pessoal, o Thiago Pesari assumiu interinamente a SML, a Superintendência Municipal de Licitação, e tem um trabalho muito dinâmico à frente. Inclusive eu particularmente fui aluno do Thiago Pesari há 15 anos atrás, vou quase que revelar a minha idade para vocês, e consequentemente o Thiago vai estar dando os melhores esclarecimentos sobre o fato que ocorreu no dia de hoje, sexta-feira. Thiago, tudo bem? Tudo bom, Samuel, obrigado pela oportunidade. Pessoal, tudo bem com vocês? Samuel, hoje a gente foi surpreendido. Você sabe que há mais de 2 anos eu estou aqui na presidência da Indu, fazendo um trabalho que tem sido alvo constante de elogios, até da sua parte, inclusive. E graças a Deus, a primeira coisa que eu quero registrar é que não tem nada a ver com a Induro que aconteceu hoje. Hoje eu fui surpreendido por uma operação do Ministério Público que deferiu um pedido, uma operação que o juiz deferiu um pedido de busca e apreensão na minha casa, aqui no meu gabinete na Indu e lá na SML, sobre qualquer documentos relacionados ao processo de transporte coletivo da nossa cidade. Para as pessoas entenderem o que o presidente da Indu está fazendo com o transporte coletivo, eu explico. Algo em torno de um pouco mais de 40 dias atrás, a Superintendente Municipal de Licitação, doutora Patrícia Tâmico, foi acometida de uma emergência oftalmológica e ela teve que fazer rapidamente uma cirurgia nos olhos e inicialmente ia ficar 12 dias em repouso absoluto, com um tampão, e após esse processo teve que fazer novamente outra cirurgia, pegou mais alguns dias de atestado médico, depois mais alguns dias e ao final emendou com 10 dias de férias. Nesse escrutínio eu fiquei 40 dias como superintendente municipal de licitação interino. Prefeito ocupando os dois cargos, presidente da Indu e presidente da SML. O prefeito me escolheu porque eu sou responsável desde o governo Mauro do setor de parcerias público-privadas e concessões, as PPPs e concessões, que são nada mais nada menos que mega licitações. Então, pelo meu entendimento do ramo, o prefeito preferiu que eu ficasse como interino lá. Nesse instante, coube a mim continuar alguns processos de licitação que estavam andando na prefeitura. Coube a mim terminar a licitação do Flamboyant, que vai fechar aquela ferida aberta na Mamoré. Coube a mim praticamente terminar o que precisava ser ajustado na licitação de publicidade e propaganda, que foi publicada essa semana, um conjunto de obras na saúde, e coube a mim também fazer o último ato da licitação de transporte coletivo. A nossa licitação de transporte coletivo, ela é um incidente na história da cidade, da prefeitura de Porto Velho. Nós tínhamos 2 empresas muito ruins substituídas por uma muito pior. Então, nós tínhamos uma concessão que foi cassada, e hoje nós vivemos com base em sentenças judiciais e contrato emergencial. Esse edital do transporte coletivo, ele desde o começo foi feito em parceria com o Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas aprovou o edital, aprovou os instrumentos todo do processo, onde ficou definido o nível mínimo de qualificação técnica, econômica e financeira existente em que as empresas poderiam concorrer na Prefeitura de Porto Velho. Então, diante disso, esse edital trouxe apenas uma empresa para o processo licitatório. A licitação foi disputada por apenas uma empresa. Uma outra empresa que não tinha qualificação técnica para disputar ficou desde o começo do processo tumultuando o processo, entrando na justiça, solicitando liminar, fazendo requerimento, peticionamento, solicitando suspensão, um conjunto de coisas. Via judiciária e administrativa. Via judiciária e administrativa, turvando o processo. Ao final, quando eu estava na minha cadeira interina de superintendente municipal de licitação,
A comissão de licitação inabilitou essa única empresa com base em um índice contábil que, não, na opinião deles, não tinha sido atingido. Eu inicialmente convergi com o parecer da comissão. Ou seja, acompanhou o parecer. Acompanhei, falei, não é nesse sentido. Quando eu comecei a reescrever o meu posicionamento, eu resolvi auditar o processo inteiro. Juntei uma equipe de profissionais da Endure, da PPP, contadores, economistas, pessoas que estão ao meu redor, que são muito experientes na área da licitação. Auditamos o processo folha a folha e compreendemos que a empresa, ao longo do processo, comprovou o atendimento a esses índices. Diante disso, eu fiz um voto de 39 laudas, explicando as falhas que eu tinha encontrado no processo e explicando como a empresa seria injustamente desabilitada se aquele ato da comissão prosperasse. Qualquer gestor com menos bagagem nesse tema teria ido pelo caminho mais curto, convergir com a comissão e abrir o outro edital. Mas compreendendo que isso era apenas um detalhe burocrático, compreendendo o mal que isso faria para Porto Velho... E que o vício podia ser sanado. E que o vício podia ser sanado, e que você não teria... E que você não tinha ninguém atrás da licitação para ser convocado. E dentro desse ambiente em que você estaria realizando um ato inadequado em termos técnicos administrativos, resolvi fazer a habilitação da empresa. Fundamentado nos princípios da oportunidade, da conveniência, um ato discricionário, um ato de mérito administrativo incontestável na minha humilde opinião. Isso avocou para mim a fúria dessa empresa que ficou do lado de fora, que fez uma denúncia ao Ministério Público extremamente agressiva, solicitando minha prisão, fazendo teses de conspiração, de que o meu ato talvez tivesse uma motivação não republicana, uma motivação ilegal. Pois bem, estavam cientes de que o Ministério Público não poderia deixar de investigar uma denúncia dessa gravidade. Afinal, é uma concessão de 15 anos, que pode virar 20, com mais de R$1 bilhão de investimento, que vai definir uma grande empresa ser a concessionária desse serviço na nossa cidade. Semana passada foi assinado o contrato, em 120 dias esse novo sistema tem que começar a funcionar. E diante disso, o Ministério Público começou a sua investigação e hoje, inclusive, quero registrar, a equipe que esteve na minha casa foi extremamente elegante, educada e ética, a equipe que esteve aqui na Endu, na SML também, e eles tiveram que ter a medida menos gravosa, que é a busca e apreensão. Poderia ser, se houvesse fatos, uma medida mais gravosa, mas não foi. Então, Samuel, eu estou tranquilo, eu compreendo que o Ministério Público está fazendo o seu papel. E fico contente que ao final desse processo nós vamos ter o selo do Ministério Público e o selo da Justiça de que o processo foi bem conduzido. Porque na verdade nem se tornou processo ainda, pessoal, porque deixa bem claro que no processo penal, o fiscal da lei, né, ou seja, o Ministério Público, nessa situação hipotética, ele vai ver, né, vai apurar as eventuais irregularidades e, por seguinte, pode opinar ou não pelo oferecimento da denúncia. Mesmo oferecendo a denúncia, se ele entender, o juízo competente pode extinguir. E aí os autos são remetidos, né, ao Procurador-Geral do Ministério Público. Mas na situação hipotética, é importante se destacar que quando você fez esse parecer de quase 40 laudos, né, 38 laudos, se eu não estiver enganado, você submeteu perante os conselhos de representação. Conselho Regional de Contabilidade, Receita Federal e Tribunal de Contas. Porque havia a tese fundamental da comissão para desabilitar a empresa era uma suposta fraude em balanço. E eu compreendo que não é missão de comissão de licitação nem de pregoeiro verificar esse tipo de situação. Né? O pregoeiro não pode se arvorar de autoridade policial, de autoridade contábil, de autoridade tributária. Então, encaminhamos os autos a quem cabe e noticiamos a decisão ao Tribunal, Conselho Regional de Contabilidade, Receita Federal e todos os órgãos mais competentes. Tá, agora correto. Dos princípios norteadores da administração pública, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tu tá muito tranquilo no que diz respeito ao teu ato discricionário. Estou extremamente tranquilo. Hoje o que está, de certa forma, me preocupando, e eu até solicitei isso ao delegado que esteve na minha casa, é a possibilidade da minha esposa ter acesso ao meu celular.
Isso é o que está, Samuel, é o que está mais me preocupando, é a possibilidade do meu celular, da minha esposa ter acesso ao meu celular. Então você já está fazendo até uma série de delação da... Isso. Tirando isso, a minha esposa ter acesso ao meu celular, o resto eu estou em profunda paz. Pessoal, a gente viu o Thiago Tesari, ele é historiador, uma pessoa muito conceituada no que diz respeito, né, a referida temática, ao processo licitatório, deu palestras em inúmeros lugares do Brasil. Agora, Thiago, qual é a mensagem que você deixa ao povo de Porto Velho no que tange a essa situação em que envolveu o teu nome? Você que tem o reconhecimento, eu mesmo particularmente, faço antagonismo à atual gestão do prefeito do Chaves, por entender que ele é uma pessoa digna, honrada, mas peca em alguns aspectos, mas no que diz respeito a algumas pastas, dentre elas a Endu, até os algozes, né, os adversários políticos do Hildo reconhecem o teu protagonismo, Thiago. Então, de antemão, quero deixar aqui minha solidariedade de você, deixar claramente que, independentemente das divergências no campo ideológico, no aspecto político, o Thiago é uma pessoa digna, é uma pessoa honrada, uma pessoa que é amada, admirada por milhares de pessoas. Inclusive, Thiago, eu estive até na Ponta do Abunã, alguns meses atrás, de 2, 3 meses ao máximo, e aí quando eu cheguei no distrito, precisamente de Extrema, a quase 400 km de Porto Velho, aí a gente viu, né, umas lâmpadas, né, bem futurísticas, muito bem iluminadas, e aí eu comentando assim, para saber qual é a reação do público, as pessoas falam assim, olha, esse rapaz da Endu, eu nem conheço ele e tal, e não consegue muitas das vezes associar, né, a tua fisionomia com o nome. Sim. O nome ficou maior do que até mesmo a tua circunferência, né, abdominal. Mas, Thiago, esse aqui é o Thiago Tesari, pessoal, vocês que nos acompanham aí, que não conhecem ele, é o presidente da Endu, que está realizando um trabalho muito bonito, tanto no Alto, Médio, Baixo Madeira, nos distritos de Porto Velho, no perímetro urbano, rural. Quando eu fiz algumas viagens, Thiago, acho que mais 2 ou 3 esse ano, e quando a gente vai chegando no aeroporto internacional Jorge Teixeira, no período noturno, a gente vê o quanto que Porto Velho está iluminado como os grandes centros. E de antemão, Thiago, sucesso na sua sina, sucesso na sua peregrinação. Você é que nem um bambu, inveja, mas não quer. E qual é a mensagem que você deixa aí para os nossos internautas? Pessoal, a Prefeitura de Porto Velho, a gestão do prefeito Hildon Chaves, não tem medo de fazer as escolhas difíceis, e eu também não tenho. E nossos atos, eles são públicos, e eles estão abertos ao escrutínio de todas as autoridades, e eu acho que saímos mais fortes desse processo. Um abraço a todos. Tá tendo um abraço, um beijo no coração, e fazer aqui um chamamento, aproveitar a oportunidade, para você que está um pouco negligente, displicente, para que cuide da sua saúde. O Covid-19, já temos aí alguns relatos de suspeitas em nosso estado. Ontem tivemos o primeiro caso confirmado na cidade denominada como coração do estado de Rondônia, de Paraná, que é pouco mais de 370 quilômetros aqui da nossa capital. E, Thiago, faz um chamamento também, você é uma pessoa muito conhecida, para que as pessoas cuidem da parte preventiva. Verdade, gente. A luta contra a doença, a luta contra esse vírus está na nossa educação e na nossa postura. Então, isso é fundamental para o nosso desenvolvimento e, no final, tudo vai dar certo. Um abraço, beijo de coração, fique com Deus, que sem sombra de dúvida é a nossa melhor companhia. Tamo junto, valeu? Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, meu nome é Alexandre Dartibali, sou proprietário do Máximos Hotéis na cidade de Paraná. Vim através dessa fazer um esclarecimento nos meios sociais, nas mídias sociais, não só para a cidade de Paraná, também para os nossos clientes e também para o estado de Rondônia. Surgiu um boato nas redes sociais que um paciente que teve coronavírus se hospedou em nosso hotel. É impossível ele ter se hospedado no nosso hotel porque não estavam os registros lá, e também a empresa ao qual ele trabalha não faz parte do nosso cadastro de clientes. Eu sei que o momento é um momento ímpar para o nosso município, estado e para a nossa nação de preocupação, mas eu também quero nesse momento trazer a vocês um pouco de tranquilidade. Eu sei que todos se preocupam nesse momento, mas precisamos ter sabedoria. Sabemos que o vírus é um vírus que ataca, que está se espalhando, mas também ataca os mais velhos. E por isso temos que ter sabedoria em cuidar das nossas pessoas idosas e da saúde de todos os brasileiros. Mas também ter cuidado com a histeria e com o pânico, porque nós precisamos de cuidar da nossa economia como estamos cuidando da nossa saúde, para que não haja uma tragédia econômica no nosso país. Eu sei que o momento é de preocupação, mas também precisamos ter sabedoria.
Um grande abraço a todos vocês. O Máximos Hotéis está de portas abertas para atender a todos. Meu nome é Henrique, sou médico em Vitória, no Espírito Santo. Queria pedir a gentileza de vocês passarem adiante esse vídeo e todos os outros contando informações técnicas e responsáveis, porque eu acredito que só tem um jeito da gente sair desse limbo do coronavírus, é via educação. Bom, é matemático. Eu queria dar 2 panoramas matemáticos e a gente vai fazer uma soma desses 2 panoramas para vocês entenderem o que está acontecendo. A doença, nos casos graves, evolui para um negócio chamado insuficiência respiratória aguda. O que é isso? Seu pulmão para de funcionar e eu, como agente de saúde, coloco um tubo dentro da sua garganta e coloco esse tubo acoplado num aparelho chamado respirador. Esse aparelho, chamado ventilador mecânico, respira para você. Fechou? Quando o doente fica grave no coronavírus, não tem o que eu fazer, a não ser colocar você nesse respirador e esperar de 15 a 21 dias para conseguir tirar você. Essa é a média de intubação hoje na Europa. Fechado? Na outra mão está uma outra conta de matemática. Os doentes ficam graves na mesma proporção que existe doente. Então não tem como eu ter 2 doentes e 25 graves. Isso não vai existir. Vai existir muito doente, muito doente, muito doente, e a quantidade de doente grave que vai precisar do tal ventilador mecânico é proporcional. Quanto mais doente eu tiver, mais doente grave eu tenho. Fechou? Se eu unir essas 2 contas de matemática, isso é muito preocupante. Por quê? Porque eu tenho no país X aparelhos de ventilador mecânico. Eu tenho um tanto em Vitória, um tanto em Vila Velha, um tanto em São Paulo, um tanto em Bom Jesus, um tanto em Belo Horizonte. E eu vou ter, se eu não tiver controle da doença, 2x, 3x, 8x de doente grave. Meu amigo, se eu tenho 10 aparelhos e 40 doente grave, eu sinto te dizer, tem 30 que vai morrer. Porque na doença, ela cursa com necessidade do respirador mecânico. E é 1 para cada doente. A princípio é 1 para cada doente. Como é que eu vou fazer? Então, só tem uma única coisa a ser feita. Isolamento social. Não tem o que fazer. Meu amigo, não é para ir na igreja, não é para ir no bar, não é para ir na academia, não é para ir no clube, não é para ir para a escola, não é para jogar sua pelada, não é para ir dar volta no shopping, não é para ir para a praia e também não é para ir trabalhar, se você pode não trabalhar. Aqui entram 2 aspectos importantes. Quem pode ficar em casa, faça esse favor a quem infelizmente não pode ficar em casa. Diminua a quantidade de gente na rua, porque diminuindo a quantidade de gente na rua, você diminui a quantidade de gente doente. Se você diminui a quantidade de gente doente, você diminui a quantidade de gente doente grave. Se isso acontece, a quantidade de ventilador vai ser suficiente e não vai morrer gente por falta de assistência, que é o que hoje acontece na Itália. Se você tem que trabalhar, necessariamente 1 metro, 1,5 metro de distância das pessoas, da sua frente. Use para abrir porta, apertar coisa de elevador, encostar nas coisas do ônibus, a sua mão não dominante. E não coloque, depois de encostar em absolutamente nada, a mão no rosto. Porque se você tiver o vírus na mão e ele encostar na sua mucosa de boca, nariz ou olho, necessariamente você está doente a partir daquele momento. Presta atenção, a doença fica 2 semanas sem dar sintoma nenhum. Aquele cara do seu lado que aparece absolutamente saudável, ele já pode estar eliminando o vírus. Então não tem como, que para quem sai na rua, não tem como você saber se você pode ou não pode encostar no sujeito, encostar na maçaneta que ele pôs a mão, encostar num produto de prateleira que ele pôs na mão. Então qual que é o ideal? Lave a mão depois de todo o contato da sua mão com qualquer superfície. Fechado? E é um outro pedido. Você, empregador, pensa 2 vezes, cara. Se você realmente precisa do seu funcionário naquele dia daquela forma, se não está na hora de você dar uma outra função para ele, se ele não pode cumprir de um outro jeito. Fechado? Por último, eu queria alertar vocês do seguinte: a população que mais fica grave são os idosos e com doença. O cara que tem pressão alta, diabetes, já infartou, já teve derrame, ele tem algum trem que já aconteceu com ele. Não precisa ser essas coisas tudo junto, não. Basta que ele seja idoso com mais alguma coisa dessa. Meu amigo, não é só ele que fica grave, não. Ele é o que mais fica. Mas você com 30, com 40, seus filhos, sua esposa, também pode ficar. A taxa de doente grave para a idade produtiva economicamente, entre 30 e 50 anos, beira 2 em cada 1000. 1 em cada 1000. Se você for o 1 em cada 1000 escolhido, não vai ter vaga para você de UTI se você
não deram um jeito de fazer isolamento social. Por gentileza, pare de sair na rua à toa. Não é férias, isso é extremamente necessário. Esse país está para viver uma epidemia assustadora em 3 semanas e a gente só tem um jeito de resolver isso, através de educação. Não tem remédio, não tem vacina, não tem perspectiva para que isso chegue tão logo, e isso não dura 2 semanas, dura 3 meses, 2, 3, 4 meses. Essa educação é extremamente importante, só tem esse jeito da gente fazer os nossos entes queridos não passarem por um mau bocado. Boa sorte, evite o contato para quem tem que ter contato, e para quem não tem que ter ou achar uma outra possibilidade, fique em casa, pelo amor de Deus. Boa sorte e vamos para frente. Olá, amigos de Rondônia, estamos aqui no LACEN e é importante que todos saibam as ações que o governo do estado está adotando para poder fazer o combate, fazer a prevenção, né, contra o coronavírus. Estamos aqui eu, doutor Fernando Máximo, doutora Adriana ali, que é a nossa biomédica, que foi fazer um curso agora, mas o importante é o seguinte, eu vou passar para todos vocês como acontecia antes, como acontecia até ontem aqui no estado. Por favor, doutor Fernando. Olá a todos, amigos de Rondônia. Nós estamos aqui para mostrar que nós somos um governo transparente, um governo que não aceita mentira, que não aceita fofoca, que não tem nada a esconder da nossa população. Como é que era feito o exame do coronavírus aqui? Em Porto Velho nunca foi feito, então a gente coletava no interior, as vigilâncias epidemiológicas municipais do interior ou da capital coletavam, mandavam para o LACEN. Chegando aqui, eram testados os vírus que fazem o exame aqui. Vírus, por exemplo, como influenza A, H1N1, H3N2, influenza B, vírus sincicial respiratório. Os demais eram enviados para fora. Agora, quem é que envia isso? É o Ministério da Saúde. Como é que é feito? Eram feitos apenas em 3 laboratórios. Adolfo Lutz em São Paulo, Fiocruz no Rio de Janeiro e Evandro Chagas em Belém do Pará. Então, o Ministério da Saúde, uma vez por semana, por causa da logística dele, que tem milhares de casos suspeitos Brasil afora, uma vez por semana manda o pessoal aqui com um recipiente completamente preparado para isso, com gelo seco especial, uma vez por semana pega todas as nossas amostras e leva para fazer em São Paulo. Isso acontece às quartas-feiras. Portanto, a pessoa que teve a amostra coletada numa terça-feira, no dia seguinte já vai para São Paulo. Agora, quem coletou, por exemplo, no interior ou na capital, na quarta-feira à tarde, na quinta-feira, na sexta-feira, só vai ser enviado na próxima semana, ou seja, na próxima quarta-feira, para São Paulo, para se fazer o exame. E aí demoram cerca de 5 dias a mais para sair o resultado. Entretanto, Deus é Pai. E aí o governador vai continuar dizendo o que aconteceu ontem. Algumas pessoas, a gente nem entende por que o motivo, começaram a dizer então que Rondônia não estava trabalhando, que Rondônia não estava fazendo as coisas certas. Mas tem que entender que algumas pessoas, infelizmente, saíram do governo, foram exonerados, e isso magoou os corações, né? O fato é que nós estamos sim trabalhando corretamente, né? E uma notícia ruim, infelizmente, as pessoas compartilham mais rápido do que uma notícia boa. O fato é que já nós havíamos encaminhado uma biomédica para fazer o curso sobre a prevenção, sobre o diagnóstico do coronavírus, como bem disse aqui o doutor Fernando Máximo, e aí ela retornou. Hoje nós fomos abençoados por Deus, porque o Ministério da Saúde, nós conseguimos os kits que faz o diagnóstico do coronavírus aqui em Porto Velho. Então estamos caminhando muito à frente, para poder evitar essa epidemia. Uma coisa que me preocupa muito é que, por exemplo, aqui em Porto Velho, como está parado aí esses 15 dias, as pessoas estão indo para o shopping, as pessoas continuam indo para outros locais que não deveriam estar. E isso é prejudicial, isso pode provocar uma epidemia no nosso estado. É importante que as crianças não vão para parquinhos, é importante nesse momento que nós permaneçamos em nossas casas o máximo possível. Quem vai trabalhar são médicos, são biomédicos, são as pessoas, enfermeiros,
né, os técnicos de enfermagem e as outras pessoas que precisam de desenvolver alguma ação, isso de forma isolada. Nós, inclusive, colocamos o máximo de pessoas trabalhando em casa, justamente para evitar a infecção. Eu vi ali o que está acontecendo lá na Itália, eu gravei inclusive um vídeo ontem falando sobre isso e me preocupa muito. O importante é, vamos ouvir agora a doutora Adriana, que ela retornou do curso e feliz hoje porque os kits chegaram aqui à nossa cidade. Doutora Adriana, que foi fazer um treinamento em Belém do Pará pelo Ministério da Saúde, nós nos antecipamos a isso, né? O Estado de Rondônia se antecipou, fez o contato com o Ministério, ela fez o treinamento e estava aguardando chegar os kits em Rondônia, que Deus nos abençoou que chegaram ontem, para começar a fazer os exames hoje. A data de hoje é um marco histórico em Rondônia, porque estamos começando a fazer o exame do coronavírus. A doutora Adriana está inclusive trabalhando nesse momento e vai falar um pouquinho com a gente. Isso, a capacitação aconteceu no Instituto Evandro Chagas, como o secretário de Saúde falou, e uma grata surpresa foi que, além do conhecimento a respeito da técnica, a gente pôde trocar experiências com outros laboratórios dos estados e dos demais estados, inclusive aqueles que já têm casos confirmados. Então, só hoje a Rondônia está trabalhando no nível como todos os laboratórios dos demais estados. Então, a nossa felicidade hoje é que o coronavírus, caso alguém esteja contaminado com o vírus, a gente vai poder fazer o teste em Rondônia. A partir de hoje, chegaram os kits ontem, gente. Deus é Pai, tem abençoado o estado de Rondônia. Nós nos antecipamos a isso, o governador, a doutora Cicileia, que é a diretora adjunta do LACEN, a doutora Adriana, o governador Marcos Rocha falando direto lá com o Ministério da Saúde, com o presidente, para que a gente consiga fazer no estado de Rondônia. Estamos dando um passo à frente, inclusive de outros estados maiores. Mas algumas recomendações, governador, peço permissão para passar mais algumas recomendações. Gente, não podemos brincar com o coronavírus. Vocês estão vendo que estão morrendo 300, 400, 500 pessoas por dia na Itália. Já morreram na China muitas pessoas. Nós não podemos deixar virar uma epidemia. Então, senhores, não é para ninguém ir para shopping, não é para ninguém ir para teatro, não é para ninguém ir para cinema, não é para ninguém ir para igreja. Pelo amor de Deus, vamos nos conscientizar disso. Não é para ninguém ir para batizado, para casamento, para aniversário, formatura. As empresas têm que fazer as reuniões por videoconferência, para não ter muita gente junto. Não é para ir para o espaço alternativo, não é para ir para pesca, está tendo pesca coletiva, campeonato de pesca. Cancela isso, pelo amor de Deus. Não é para as pessoas se conglomerarem, não é para pegar na mão de outras pessoas. Faz uma semana que eu não pego na mão de ninguém. Cumprimenta com o pé, ou com um tchauzinho, ou com uma continência. Beijinho no rosto, nem pensar. Isso transmite muito rápido. Por que nós estamos falando dessa forma agressiva mesmo? O decreto do governador, um decreto rígido, que hoje estamos apertando um pouquinho mais, porque nós estamos observando a experiência de países onde deu certa a prevenção, onde não se espalhou tanto a doença como no Japão, Singapura, Taiwan, eles conseguiram controlar melhor. Nós estamos seguindo as experiências boas, lendo artigos científicos, conversando com médicos brasileiros que estão na Itália, na China, para a gente trocar essas experiências, anteciparmos aqui sim, para evitarmos uma epidemia no estado de Rondônia, uma epidemia que poderia causar muitas mortes, muitos casos graves. Então nós não queremos isso, mas precisamos do apoio incondicional da população. Não tem como eu, o governador, ou qualquer profissional de saúde estar na casa das pessoas impedindo de pegar na mão, de dar beijinho, impedindo as pessoas de levar as crianças para os parquinhos. Não é para levar a criança para parquinho, é para ficar em casa, isolado em casa. Vai ao supermercado, ao invés de ir a família inteira fazer compras, vai uma pessoa só, o mínimo de vezes possível fora de casa. Não é para sair de casa, gente. As pessoas têm que entender isso, que é uma necessidade. Não temos nenhum caso confirmado em Rondônia ainda, graças a Deus, mas isso pode acontecer, o vírus já pode estar entre nós e nós não podemos deixar virar uma epidemia no estado de Rondônia. Tudo isso é para proteger a nossa população. Eu mesmo, é bom que se saiba, eu tive uma gripe forte, agora recente. O que eu fiz? Despachei de casa, trabalhei pela internet, pelo Facebook, pelo Instagram, junto com a equipe, trabalhei, enfim, por videoconferência para evitar que outras pessoas tivessem a gripe. Detalhe, depois pessoas do mal podem pegar e dizer, o governador pegou coronavírus. Não pegou. Não peguei coronavírus, é uma gripe comum.
O problema todo é que quando uma pessoa está gripada, se essa gripe ela é transmitida para outras pessoas, não impede que essa pessoa gripada também pegue coronavírus. Então ela vai estar já debilitada e a possibilidade de piora e até de morte é maior. E foi isso que aconteceu lá na Itália, não é isso mesmo? Aconteceu na Itália. Hoje a Itália está sofrendo muito. Está sofrendo muito. Eu tenho amigos lá, nós temos, por exemplo, o Padre Enzo, né, aqui de Porto Velho, que ficou 30 anos aqui em Porto Velho, gravou um vídeo até assustador, que ele não sabia que nós aqui em Rondônia já havíamos feito o decreto, né, proibindo uma série de situações. Aproveitando para falar que o decreto que eu expedi, ele é um decreto, é a primeira triagem, vamos dizer assim. Se nós tivermos algum caso aqui em Rondônia, se acontecer de um caso ser detectado, nós vamos ter que intensificar a medida de controle para poder evitar que a nossa família sofra. Nossas famílias. Eu prefiro que as pessoas digam que não é bem assim, é só uma gripe, é tranquilo, e a gente ser chamado, por exemplo, eu não gosto de usar essa palavra, mas ser chamado de exagerado, do que não tomar a providência devida e posteriormente, com a morte de muitas pessoas, sermos chamados de imprudentes e incompetentes. Pode dizer que eu não estou comandando nada, mas eu estou trabalhando. E o comando que eu dei ao Dr. Fernando Máximo e a equipe de saúde é que nós adotássemos todas as providências necessárias para conter esse mal que tem destruído tantas famílias. Não podemos deixar para depois. As ações são agora. Depois a gente volta a ir para o shopping, depois a gente volta a fazer churrasquinho, para ir às nossas igrejas, sabe, que a gente não está podendo ir, mas eu digo que nós precisamos adotar todas as medidas hoje, sem exceção. É isso mesmo. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, que Deus nos livre dessa doença, mas nós temos que trabalhar unidos. Governo do Estado, Secretaria de Saúde, todas as secretarias, os municípios e principalmente a nossa população. Um abraço, fiquem todos com Deus. Amém. Deus abençoe nosso Estado, Deus nos livre de todo mal. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, meus amigos do Estado de Rondônia, eu sou o deputado estadual Jair Montes, estou aqui com a doutora Adriana. A doutora Adriana foi treinada e capacitada lá em Belém do Pará, né, doutora? Estamos aqui no LACEN. A doutora Adriana vai ser a responsável de receber as coletas dos exames e depois dessas coletas sair o resultado, ela vai comunicar à Secretaria de Saúde. Doutora, como é que está sendo aqui? Muitos pedidos chegando, como é que está essa questão? A partir desde sexta-feira, no final de semana, começou a aparecer um número bem mais alto de amostras. A gente vê que esse número está crescente. A cada dia que passa, hoje quando eu olhei tanto de amostra que entrou ontem, eu me assustei. Então a gente tem um aumento significativo de suspeitos e agora a gente vai poder dar esse diagnóstico com mais agilidade, né? É importante lembrar que às vezes a gente faz um teste, às vezes a gente tem que repetir esses testes para poder dar um resultado com segurança e com qualidade, que é exatamente o perfil do LACEN, trabalhar com qualidade. Fecha isso, faz a gente, tá? Ana, graças a Deus que recebemos o material, agora vai poder ser feito em Rondônia, aqui no LACEN, as amostras, e também a senhora, como especialista agora, vai poder, como posso falar assim, fazer os exames e ter o resultado aqui em Rondônia. Existe algum caso de coronavírus confirmado em Rondônia ou não? Não, ainda não. Tudo é fofoca? Tudo é fofoca, né? Inclusive, disseram a respeito de algum laboratório particular que tenha feito, né? O laboratório particular ele vai poder executar, porém as primeiras amostras ele vai ter que ter, o Ministério vai ter que validar esse primeiro teste dele. Então, assim, o que tivermos de oficial vai sair pela Secretaria de Saúde através do laboratório da CEI, doutora Adriana. Muito obrigado, Deus abençoe. Olá, meus amigos do Estado de Rondônia, eu sou o deputado estadual Jair Montes. Eu entrei ontem com a indicação ao governo do Estado de Rondônia pedindo que as pessoas que tiverem dificuldade nessa crise agora do coronavírus, né, nessa pandemia, e atrasar suas contas de água, energia, que o governador fizesse um decreto para que as companhias pelo menos dessem um perdão de 10, de 20, 30, 40, 60 dias para as pessoas pagarem. Estou com o presidente da CAED, Irineu.
Dá uma boa notícia aqui para a população do Estado. Não, deputado, nós vamos estar editando uma resolução de diretoria, ainda possivelmente até amanhã, até segunda-feira, e nessa resolução de diretoria, a gente, em observância, né, ao requerimento que você já apresentou ao governo do Estado, nós vamos estar suspendendo os cortes de água para os usuários de todo o Estado de Rondônia. A ideia, na verdade, é claro que apropriadamente o seu requerimento, mas sobretudo para preservar e proteger os nossos clientes, os nossos usuários. Porque na medida em que a gente faz o corte, o usuário vai na nossa loja de serviço para poder pedir a religação, negociar o seu débito, então, e acaba tumultuando a nossa loja de serviço. Como nesse momento a ordem é se isolar, se afastar, então não poderia uma ação de corte obrigar as pessoas a irem à nossa loja de serviço para poder ser atendido. Se for preciso reeditar a resolução, nós vamos reeditá-la, né, de forma a dar o prazo que essa situação, essa ordem mundial está exigindo, né, e para que as pessoas não precisem ir na loja de serviço para poder negociar o seu débito por questão de corte. Né? Então, vamos continuar intensificando a nossa cobrança, pedimos às pessoas, né, que naturalmente elas vão, paguem as suas contas, e aqueles que chegarem na loja de serviço, nós vamos estar preparados para receber o cliente com máscara, como assim estou usando, com os cuidados necessários de afastamento de pelo menos 1 metro, 1,5 metro de distância um do outro. Eu já pedi para poder tirar as cadeiras, né, coletivas lá, colocar cadeiras individuais, lugar para a pessoa lavar a mão, para poder colocar álcool gel, o isolamento do nosso atendente de 1 metro pelo menos, todas essas medidas a resolução está estabelecendo. Então, de forma que nós vamos estar preparando para poder dar segurança às pessoas que procuram a nossa loja de serviço. Obrigado, presidente. Em nome do governador Marcos Rocha, eu quero aqui também parabenizar o senhor pelo bom trabalho na CAERD e que Deus nos abençoe. Amém. Amém, deputado. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Pessoal, o objetivo desse vídeo é trazer uma notícia que infelizmente eu não gostaria de estar noticiando. É que a partir deste sábado, todo o comércio de Ji-Paraná, com algumas exceções, fecham as portas por um período de 15 dias. Permanecem abertos mercados, farmácias e unidades de saúde. Os órgãos públicos administrativos vão funcionar com atendimento interno somente. Essa medida foi tomada pelo prefeito Marcito Pinto. O decreto deve ser assinado hoje a partir do caso do coronavírus registrado na cidade. Um caso. E há uma preocupação do prefeito, porque esse cidadão ele trabalha com a representação da Ambev. Estava aqui em Rondônia para fazer esse trabalho de representação. Recentemente esteve na Bahia em um casamento onde, posteriormente, muitas pessoas se apresentaram com o coronavírus e aqui, apesar de ter inicialmente os sintomas, ele só fez o exame quando os sintomas se tornaram mais graves e ainda com um médico particular. Depois fretou um avião e retornou para São Paulo. A preocupação é porque nesse período ele se reuniu aqui em Ji-Paraná com várias pessoas, em uma das reuniões, 150 pessoas. A gente sabe que é uma medida muito drástica, é uma medida muito triste, mas nesse momento pode realmente ser a melhor atitude a ser tomada. Eu falo que a gente se restringe um pouco agora dos nossos direitos para garantir um bem maior depois. Então, que seja essa medida eficaz e que a gente consiga juntos combater essa epidemia. Eu falo que se cada um fizer a tua parte, se a coletividade fizer a tua parte, nós vamos vencer esse momento juntos. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olha aí, pessoal, toda essa beleza encantadora está à sua espera, aqui próximo de Porto Velho. Você quer saber onde? Bom, então vamos lá, hein? A gente vai pegar a Estrada da Penal com o início aqui da bola da Avenida Guaporé com a Avenida Imigrantes, aproximadamente uns 19 quilômetros. Até chegar nessa porteira que fica à esquerda. E tem essa placa aqui,
sinalizando o balneário Jalapão. Sente só o clima. Logo na entrada da fazenda, nós mostramos para você a dimensão desse paraíso ecológico bem pertinho da nossa cidade. Chegando aqui, você será recebido pelo GR ou pela Lilian, que vai atender todos e mostrar como funciona o atendimento para você relaxar com tudo que há de melhor no balneário, não é bom? Eles possuem 2 restaurantes super bacana com serviço de atendimento, com pratos regionais, galinha caipira, peixe frito, feijoada e variedade de bebidas, sucos e outras guloseimas deliciosas. E para você que curte aquela cerveja geladinha, o lugar é aqui mesmo. O mais gostoso de estar aqui é você sentir toda essa natureza ao seu redor, sair da cidade, respirar o sabor da vida e ver que tudo isso existe. Aqui tem uns chalés para você mesmo assar aquela carne, armar a sua rede, ficar bem coladinho na beira da areia, onde o pessoal pode dar um mergulho com toda a família. E a garotada pode nadar à vontade, pois aqui eles têm uma piscina com água geladérrima, direto das fontes naturais. Enquanto os rapazes jogam aquela bola, você pode pescar, tentar a sua sorte no Pesque Pague e arrastar aquele peixão, não é mesmo? Tá vendo, pessoal? Esse aqui é o balneário Jalapão, que chegou para tirar você da sua casa toda semana. Quando pensar em dar aquela voltinha, agora você já sabe o lugar certo. É aqui mesmo, hein? Pertinho da nossa cidade, a 19 quilômetros de Porto Velho. E eles alugam todo esse paraíso de segunda a quinta-feira para o seu evento particular. E sexta, e sábado e domingo, o balneário aguarda você e sua família para a sua diversão. Tem uma pequena taxa, mas é só ligar agora mesmo. Falar ou mandar a sua mensagem via WhatsApp para o gerente GR. 99353-5541. Vou repetir. 99353-5541. Balneário Jalapão. Tudo mais perto de você, para sua diversão e para o seu lazer. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E obrigado a você aí de Presidente Médici, Ji Paraná, Ouro Preto do Oeste, Candeias do Jamari, Porto Velho. Você que assiste todos os dias o programa do Fogaça, obrigado pela sua audiência. A gente volta amanhã, se assim Deus nos permitir. Valeu, tchau, tchau.